Olá, seja muito bem-vindo. Olha só quem divulgou o seu relatório mais atualizado, o VILG11. E é claro que eu já fiz toda a análise dele para você e vou te contar tudinho que eu descobri a partir de agora. Hoje é dia 21 de janeiro, uma terça-feira, e esse relatório foi divulgado alguns dias atrás. Então, como a gente sempre tem combinado entre nós dois aqui, você vai deixar o dedo no like, se inscrever no canal, enquanto eu vou entrando de sola fazendo a minha parte, que é falando dos dividendos para você. Se liga só, ele pagou no dia 15 de janeiro 63 centavos por cota. E ao que tudo indica, se tudo correr bem, tem aumento de dividendos ao longo desse ano 2025. E quem diz é a própria gestão. Dá uma olhada aqui, ó. Então nós temos na mesa uma boa chance dos dividendos aumentarem, chegando até meados ali de agosto, setembro, entre 72 a 67 centavos por cota. Bom, mas enquanto esse aumento não acontece de fato, a gente tem que ver o quanto que ele está pagando agora. E o dividendo mensal está em 0,88. Já o dividendo anual em 10,20. Bom, vamos ver aí se ele está pagando mais ou menos que os seus concorrentes de galpões logísticos. Bora para a tela. Nós aqui da RC Research fazemos o acompanhamento dos 7 principais FIIs de galpões logísticos. E o VILG, ele está aqui, ó. Então ele está pagando mais que o HGLG, que o BTLG. Ele está, tecnicamente, vai empatado, só um pouquinho atrás do XPLG, mas está pagando menos que o LVBI, que o GGRC e que o BRCO. Então ele não é nem o que paga mais e nem o que paga menos. Agora vamos conferir se ele está sendo negociado com desconto. Como você pode imaginar, ele está sendo negociado com desconto. Valor patrimonial por cota 112, quase 113 reais. E o valor da cota ali em 72 reais. Então é um baita de um desconto, PVP em 0,64. E entre todos os FIIs de galpões logísticos que nós acompanhamos aqui, fazemos a cobertura mensalmente, ele é o mais descontado. Dá uma olhada aqui na tabelinha do preço valor patrimonial. O VILG está aqui, ó. Então, bem mais descontado que HGLG, BTLG, XPLG, LVBI, GGRC e BRCO. Então, mais descontado de todos do segmento. Vamos prosseguir com a nossa análise? Vamos começar falando do que a gestão comentou nesse relatório mais recente. E aqui não tem nenhuma surpresa para você que está sempre trocando uma ideia aqui comigo, porque o problema não são os FIIs. Volto a repetir. A gente não tem como ver o mercado de fundos imobiliários prosperar com uma taxa de juros tão alta. Isso daqui impacta o crescimento econômico, encarece o crédito, desestimula os investimentos, pressiona as empresas mais endividadas, cria um ambiente de incerteza para os investidores, aumenta os custos de financiamento do governo, ou seja, é um pé no freio de uma forma impressionante em vários pontos da economia e também dos investimentos. E é claro que os fundos imobiliários são muito prejudicados quando os juros estavam aqui, passam a estar aqui, passam a estar aqui, passam a estar aqui. Pode ver, desde que começou essa escalada monstra da taxa de juros e perspectivas de continuar subindo mais ainda, olha aí para as cotas dos seus FIIs em carteira e me diga o que aconteceu. É como se fosse uma lei de Newton do mercado financeiro. Taxas de juros sobem, os FIIs... Agora, quando as taxas de juros estabilizarem e começarem a reduzir, meu amigo, aí quem está plantando hoje vai colher no futuro. Mas tem que ter paciência. Eles mencionam, como eu expliquei agora, juros altos, incertezas fiscais afetam negativamente a bolsa, os investimentos. E apesar das ações e fundos imobiliários estarem baratos, a falta de gatilhos para uma queda sustentável nos juros desestimula o apetite dos investidores. Os fundos imobiliários, eles estão lá com seus inquilinos, eles estão lá com seus contratos. Os fundamentos deles não mudaram. O cenário acima deles mudou e muito. E é isso que está impactando. Então, plantando as sementinhas agora, você colhe frutos lá na frente. Mas tem um detalhe aqui que faz toda a diferença. Em 2026, precisa ter um cavalo de pau. Uma mudança 180 graus na direção de quem está comandando a economia do nosso país. Se não, esquece, não teremos queda de taxa de juros, voltaremos a ter inflação como nós enfrentamos no governo da Dilma, e a Bolsa, eu não sei se você já estava naquela época, eu já estava, a Bolsa vai ser um Deus nos acuda, banho de sangue, galera só perdendo dinheiro por anos sem parar. Que eu passei por isso lá atrás no governo da Dilma, mas depois
veio a bonança. Teve a troca, primeiro o governo Temer ajeitou as coisas, depois o Bolsonaro prosseguiu, então aquela fase ali entre Temer até chegar o Covid, meu amigo, tudo dava certo. Os investimentos em ações e fundos imobiliários botaram muito dinheiro no bolso para quem teve paciência. Aqui você está conferindo comigo os indicadores dos galpões logísticos que fazem parte do portfólio, começando aqui com a receita média de aluguel. Você veja que o VILG antes tinha um preço por metro quadrado inferior ao mercado, ele conseguiu virar esse jogo. Agora, o quanto que ele ganha por metro quadrado acima do mercado. Primeira informação muito positiva. A segunda é a taxa de ocupação financeira. Você veja que lá atrás ele estava com um patamar de 88 e o mercado ficou meio que travado nesse patamar, enquanto que o VILG foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Então, parabéns aqui, excelente notícia. Vamos para a inadimplência. Olha, inadimplência super controlada. Inclusive, ela foi negativa no último mês de dezembro. Então, os indicadores operacionais, nenhum tipo de preocupação. Segue o jogo. Atualmente, ele está com 15 imóveis. Isso é muito bom, porque traz pulverização de riscos. Se um ou outro imóvel der problema, você tem inúmeros outros. 7 estados do país, até mostrar aqui para você, ó, a diversificação geográfica. Então, nós temos imóveis no sul, no norte, nordeste e no sudeste. Só ficou faltando o centro-oeste para fechar com chave de ouro. Mais de 590 mil metros quadrados de área bruta locável, 50 locatários. Vamos dar uma olhada neles, ó. Tokstok, Unilog, uma empresa de logística, Netshoes, que é do Grupo Magalu, Ambev, Privalha, Boticário, o Grupo Fenza é da Coca-Cola. Vou confessar uma coisa para você que eu faço. Você não precisa fazer, tá? Mas eu faço aqui e vou dizer para você que é gostoso, é uma delícia. O que eu faço? Quando você está mais tranquilo, mais de boa, né? Você pega os relatórios, vai lá nos endereços dos imóveis e começa a brincar lá no Google Maps para ver onde é que está localizado, o que tem perto. Eu vivo viajando e isso faz com que eu tenha cada vez mais conhecimento sobre os imóveis. Então, compartilhando com você aí um hobby bacana para você ter. Eu adoro, eu adoro. Mas eu sou maluco, né, cara? Mas é uma maluquice boa. Vamos continuar analisando aqui. Resultado mensal, olha só, no mês de dezembro entrou de aluguéis dos imóveis 12 milhões. Eu tiro aqui as receitas dos investimentos, a gente faz aquela proporção. O quanto que ele gastou dos aluguéis, desses galpões logísticos, para pagar a dívida e o quanto que ele usou dos aluguéis para pagar a taxa de administração e gestão para a Faria Lima. É por isso que eu falo as taxas da Faria Lima. Começar com as taxas da Faria Lima, 6,5%, cara, bem baixo, tá? Inclusive o mais comum é entre 8% a 12%. Então aqui, show de bola, essa taxinha tá bem em conta. Agora, as despesas financeiras, ele não fica nem no extremo aqui em cima e nem aqui embaixo, ele fica no meio termo. Nós vemos bastante aqui FIIs de tijolos com despesa financeira ali de 5%, 8% sobre os aluguéis. Aqui ele está em 18%. Então você vê que tem mais gasto com juros, com dívida, só que está longe dos casos mais avançados que nós já vimos aqui, de 35%, 40% dos aluguéis para pagar juros. Então não fica nem numa ponta nem em outra. Então, para ajudar você a entender a dívida, e isso eu sugiro que você acompanhe todos os FIIs que você investe, tá? Porque quando eu comecei a investir lá atrás, os FIIs não trabalhavam com dívida. Hoje todos trabalham com dívida. Então tem que saber analisar a dívida. Aqui eu peguei o informe que eles protocolaram semana passada na CVM e você percebe que a relação passivos-ativos, aqui ó, destaque em amarelo, e a relação passivos patrimônio líquido, tá vendo aqui ó, são números muito tranquilos. Então quanto à estrutura de capital, você pode ficar sossegado. Mas não para aí a análise. Eu aqui embaixo separei para você o que ele tem em caixa, em renda fixa e fundos imobiliários, que no estalo de dedo você transforma em dinheiro, e somei. Deu 86 milha. Tá vendo aqui, ó? Deixei rabiscado em azul para você. Do lado aqui, você vê as obrigações por aquisições de imóveis, ele tem só 600 mil reais para pagar, mas os CRIs é o grosso da dívida. 309 milhões. Então você soma esses dois, dá 310. Bom, não precisa ser um gênio para saber que tem bem menos ativos com liquidez do que essas obrigações. Só que, qual que é a pergunta que você tem que fazer aqui? Beleza, Rob, tem muito mais, mas eu preciso do cronograma. Exato, você está aprendendo, é isso aí, vamos para o cronograma. E como eu falei em outro vídeo,
Tem algumas gestoras que colocam, tem algumas que não colocam. Então eu vou recomendar aqui pro pessoal das gestoras, que eu sei que eles assistem o canal, para que eles coloquem em todos os relatórios o cronograma de pagamento. Tem alguns que não tem. E aí a gente fica, né, no escuro. Pô, quanto que vai vencer em 2025? Quanto que vai vencer em 2026? O pessoal do VILG colocou em 2025 é 38 milhões que você vai ter que pagar. Opa, 38 milha, quanto que eu tenho em ativos de liquidez? Eu tenho 86. Então, para esse ano 2025, eu estou tranquilo quanto às minhas obrigações. E agora a gente chama o VAR para conferir a rentabilidade de longo prazo desde 2019 até os dias atuais. Bom, você percebe aqui que o VILG já teve fases de ouro, né? Olha só. Verdade seja dita, né? Desde 2023 ele nunca mais foi o mesmo. Seus investidores acabaram amargando prejuízos nesses últimos 24 meses. Uma pena, cara, porque ele tinha uma rentabilidade que, mó maneira, muito bom, mas olha como é que tá o placar atualizado. O placar atualizado é péssimo. Então ele tá atrás do IFIX, que já é um índice que, putz, né, perde bastante para tudo. IMAB em segundo lugar, CDI em primeiro, deu muita diferença do VILG para o IMAB e para o CDI. Então, no resultado de longo prazo, olhando hoje, não foi um bom investimento. Então, quando a gente coloca na balança os prós e contras, vantagens e desvantagens, eu considero o VILG um bom fundo imobiliário, então é por isso que ele tem selo de qualidade. No entanto, presta atenção aqui para não interpretar errado, ele não recebe a nossa recomendação da RC, porque nós temos outras opções que nós, no somatório, gostamos mais do que o VILG. Se você gostou dessa análise, imagina como que você vai gostar da minha consultoria de investimentos. A RC Wealth é a forma mais inteligente de você cuidar do seu patrimônio. Aqui você vê como que funciona a consultoria, as vantagens e benefícios da RC Wealth para você, e basta você clicar nesse botãozinho azul aqui, ó, e depois colocar o seu nome, e-mail e WhatsApp para a gente entrar em contato no seu WhatsApp mesmo. E aí você escolhe o melhor dia e horário para a nossa primeira reunião. O nosso bate-papo vai ficando por aqui.